Você é daqueles professores que preocupa unicamente com a sua disciplina, que não faz uma inter-relação com as outras disciplinas? Na videoaula de hoje, nós aprenderemos sobre a falta da interdisciplinaridade pode nos tornar como um perfeito mau professor. Eu sou o professor Marciurel Rodrigues e estou com vocês mais uma vez para esta reflexão pedagógica. Olá pessoal, aqui é o professor Marciurel falando diretamente do Laboratório de Mídias Digitais da Universidade do Estado do Mato Grosso, do campus de Barra do Bugres. Na videoaula de hoje, que será o nosso vídeo número 6 da série A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor, do Mal Batarran, nós trabalharemos a respeito de dois aspectos que pode te caracterizar e também me caracterizar como um perfeito mau professor. Fique ligado, nos próximos 10 minutos nós aprenderemos a respeito de dois aspectos que eu posso desenvolver e que você também pode ser, que você tem desenvolvido em sua prática, mas que a partir dessa reflexão você pode melhorar a sua prática pedagógica. O primeiro aspecto que nós falaremos é a respeito da atividade improdutiva em sala de aula. Como será que processa a atividade improdutiva? Qual que é o recado do Mal Batarran para mim e para você? Olha o que o Mal Batarran está dizendo. O perfeito mau professor, ele tem a preocupação de começar a aula fazendo a chamada nominal. Olha aqui para mim. Quem é que nunca fez? Quem é que nunca começou uma aula fazendo a chamada nominal? Que levante a mão. Todos nós já fizemos isso. E o Mal Batarran vem nos orientando que isso é um equívoco que nós temos que parar de cometer. Tá vendo? E aí ele traz algumas razões. Nós entenderemos isso. Quais são as razões pelas quais o Mal Batarran critica o fato do professor fazer a chamada nominal no início da aula. E propõe também uma solução. Ele não fica simplesmente na crítica, ok? Olha o que o Mal Batarran está dizendo. Que nós, enquanto professores, não devemos chegar na sala, abrir o diário e ler os 30, 40, 45 nomes dos nossos alunos, porque nós perderemos 10, 15 minutos preciosos da aula. O Mal Batarran está dizendo que no momento inicial, o primeiro contato do professor com o aluno naquele dia, naquela aula, precisa ser de motivação, precisa ser de alegria, precisa ser de incentivo para que o conteúdo que o professor vá trabalhar fique evidente o significado para os alunos. Então o professor tem que chegar na aula de forma entusiasmada para poder apresentar o conteúdo. E não simplesmente chegar, deixar o seu material, sentar na mesa e por 10, 15 minutos perder aquele momento precioso, que é o momento onde vai acontecer o chamamento para que os alunos desenvolvam as atividades. Olha o que o Mal Batarran está dizendo. A chamada inicial apresenta duas incoerências. A primeira é a perda integral de tempo. Se perde tempo, 10, 15 minutos fazendo a chamada quando as turmas são extensas. E o segundo é a desmotivação dos alunos. Os alunos estão ali sentados, enfileirados, como é na maioria das escolas e na maioria das universidades, nas salas de aula desses ambientes, desses espaços escolares. Olha o que ele está dizendo. O sistema que nos parece mais prático e mais didático é determinar que a chamada seja feita no último momento, no último minuto da aula. Essa é a proposição didática do Mal Batarran. Professores, parem de gastar 10, 15 minutos no início da aula para fazer a chamada nominal de todos os alunos. No entanto, utilize o último momento da aula, o último minuto da aula, não para poder fazer a chamada nominal, mas simplesmente para registrar os faltosos. Porque os faltosos são menos. Então você vai gastar menos tempo.
Então você pode, na sua única folha, registrar quais foram os 2, 3, 4 alunos que faltaram. Você registrou na sua folha, você passou para o seu diário, ok? Passou para o seu diário. Nos outros alunos você vai colocar um positivo ou um pinguinho. Quer dizer que aqueles alunos estiveram presentes. Porque o Malbataan considera que o momento mais importante da ação docente é o momento que tem o contato entre o professor e o aluno. Mas o perfeito mau professor, ele está preocupado em enrolar. Ele está preocupado em passar, em gastar o tempo que ele tem com os alunos. E é por isso que ele tem essa prática de fazer chamada no início da aula. Você já fez chamada no início da aula? Eu já fiz. Geralmente na universidade nós passamos as listas de chamada. Mas muitas vezes nós ainda perdemos muito tempo da nossa preciosa aula, um momento fundamental para nós mudarmos algumas coisas da cabeça dos nossos alunos em relação à parte cognitiva para melhorar a compreensão deles. Mas nós enrolamos, nós embromamos para o tempo passar. Fica essa primeira dica que o Malbataan está nos dizendo. A chamada inicial é sempre uma tarefa chata, chatíssima. Olha como o Malbataan é enfático. Desmotivadora, que só interessa ao perfeito mau professor. Pois um professor deve iniciar a aula com palavras de incentivo, alegria, entusiasmo e alto espírito motivador. Que eu e você, a partir destas orientações, possamos deixar de fazer as chamadas nominais no início da aula e fazermos essa verificação de quem esteve presente na aula no último minuto, ok? Nós estaremos, ao invés de perder 10, 15 minutos, nós estaremos fazendo essa verificação em apenas 1 minuto, ok? O segundo aspecto que nós aprenderemos hoje. O perfeito mau professor, ele desconsidera a interdisciplinaridade. Ele acha que o mais importante são os conteúdos da sua disciplina. Ele não consegue entender que a sua disciplina só se torna importante se ela estiver relacionada, conectada com o mundo e com as outras áreas. As áreas sociais, as áreas físicas, as áreas humanas, as áreas políticas. É importante que nós, enquanto professores de matemática, trabalhemos os nossos conteúdos sempre que possível de forma interdisciplinar. Sabe por que é importante nós, enquanto professores, trabalharmos de forma interdisciplinar? Porque nós estaremos trabalhando com outros professores. E ao trabalharmos com professores de outras áreas, primeiro, nós aprendemos. Segundo, nós trabalharemos em colaboração. E não por meio do individualismo. Onde professores têm conhecimentos diferentes e que podem se aproximar, podem se agregar. Já pararam para pensar sobre isso? Desenvolveremos um espírito mais coletivo e menos da individualidade. Olha o que o Malbataan está dizendo. O perfeito mau professor só se preocupa com a sua matéria. E uma coisa curiosa é que ele não se sente envergonhado de perder muito tempo da aula desenvolvendo para os alunos uma teoria complicada, enfadonha, para o qual ele não oferece a menor aplicação. Às vezes nós passamos 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, explicando algumas coisas que não fazem sentido para os alunos. Mas os professores querem demonstrar que eles possuem o conhecimento. E ao querer demonstrar esse conhecimento desarticulado com outras áreas, sem mostrar o sentido para os alunos, acontece isso que o Malbataan está falando. O professor termina uma demonstração longa de 40 minutos e ele coloca assim no final, olha, CQD, como queríamos demonstrar. Quem é que queria demonstrar aquilo? É a turma ou é o professor? Já pararam para pensar a respeito disso?
como queríamos demonstrar? Olha a orientação do Malbataan. O perfeito mal professor limita o seu ensino a um algebrismo árido, complicado e inútil. Um algebrismo que não faz sentido quando nós não articulamos com a realidade, nem com outras áreas, com outras disciplinas. Porque nós bem sabemos a importância da álgebra no ensino de matemática, a importância da álgebra na formação de professores, a importância da álgebra para o desenvolvimento tecnológico. Todos nós sabemos. Mas o professor faz essa ponte? O professor mostra essas aplicabilidades da álgebra? Essa é a questão. Não pratica jogos, não utiliza recursos de laboratório e se silencia a respeito do contexto histórico da matemática. E aqui o Malbataan está dizendo, olha, professor que não trabalha de forma interdisciplinar e muito menos considera a parte histórica daqueles conteúdos que ele está desenvolvendo. É importante recorrer a esses elementos históricos. Olha uma outra orientação. As diversas matérias que constituem o currículo não podem ser consideradas compartimentos estanques. Todas elas estão intimamente relacionadas, fundem-se e complementam-se para a formação geral do educando. Por que se ensina matemática? Por que se ensina ciências? Por que se ensina geografia? É simplesmente para ensinar determinados conteúdos? É porque essas áreas, elas estão presentes no mundo. É importante para a formação do educando, para a formação moral, para a formação cognitiva, para a formação social, para a formação relacional. Então é importante o professor de matemática não olhar unicamente para o seu umbigo. Olha, eu sou professor de matemática, eu não quero assunto de drogas, por exemplo, é um assunto que o professor de tal disciplina vai ter que trabalhar. Eu não vou trabalhar com drogas, porque drogas não tem nada a ver com matemática. Às vezes na minha e na sua cidade estamos tendo alguns problemas sociais, como a dengue, que é um problema social gravíssimo, e nós podemos nos envolver. Mas o que tem a matemática a ver com dengue? E aí eu me fecho a oportunidade de trabalhar com os alunos diversos cálculos matemáticos que poderão provocar reflexões nos nossos alunos usando a temática da dengue. Então, quando o professor trabalha de forma interdisciplinar, ele aprende com o seu colega professor de outra área. Então, o nosso convite final de hoje é: como professores de matemática, precisamos aprimorar as nossas práticas de sala de aula. E uma forma de aprimorar essas práticas é também desenvolvendo a nossa prática interdisciplinar. Considerando que os conteúdos pelos quais eu estarei ensinando são fundamentais, mas eles serão mais importantes ainda se eu articular esses conteúdos com outras áreas. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos crescendo as nossas reflexões pedagógicas para que as nossas reflexões pedagógicas possam chegar para outros professores, para que eu e você possamos ser produtivos em sala de aula. Possamos considerar o momento da aula como o momento mais importante da nossa ação docente. E que eu e você possamos trabalhar de forma interdisciplinar. Um abraço, tamo junto, até a próxima.